Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu vou ocupar a tribuna nessa tarde de segunda-feira para aguardar aqui o nosso amigo e competente e atuante senador Álvaro Dias, que está dando uma entrevista. Na verdade, eu não trouxe em mãos um discurso, meu querido senador Regufe, não cheguei a tempo de pegar uma parte de Vossa Excelência, mas eu vou ocupar essa tribuna, senhor presidente, para falar de um assunto que, na verdade, não me diz muito respeito, que é a área penal. Vi agora o Superior Tribunal de Justiça conceder prisão domiciliar àquela senhora esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Afirmando-se que, por se tratar de mãe e ter filho menor de idade, ela poderia, então, gozar deste benefício, ficar, então, presa, entre aspas, em sua residência, não usar celular, não usar meios nenhum de comunicação. Volto a repetir, não é minha área, mas é a minha indignação saber que essa senhora, que já está praticamente comprovado, senador Regufe, que aquela corja do Rio de Janeiro quebrou o Rio de Janeiro, achou mais de 400 milhões nas contas daqueles laranja do Sérgio Cabral. É um assunto que eu disse que eu não queria tocar nesse assunto. Esse assunto não me diz respeito, eu quero falar no Brasil, eu quero ver esse país voltar a crescer, e eu amo o número e tenho trazido números a essa tribuna, de que o país está melhorando. Eu não tenho dúvida disso. Mas como não tocar num assunto deste? Quantas mães hoje no Brasil, quantas mães, isso está nos jornais, mundo afora, no meu estado Tocantins, ganha neném algemadas. Vai amamentar filho com algemadas. Quando sai para ganhar neném nos hospitais fora, do presídios, elas vão algemadas. Elas não têm um absorvente para usar. E, de repente, está lá na cadeia, Regufe, porque cometeu um pequeno crime. De repente, furtou uma carteira, furtou um celular, ou um malandro colocou ela para levar uma maconha em algum determinado lugar, chamadas mulas, que é um crime, tem que pagar pelos crimes, evidentemente. Agora, uma senhora que já está praticamente provado, que roubou milhões, ela e marido, que matou milhões, Eu tenho dito que a corrupção mata mais do que guerra mundo afora. Eu tenho dito que a corrupção no Brasil mata mais do que Al-Qaeda, mais do que Estado Islâmico. Eu tenho dito isto. Mas mata mesmo? Mata. Por que mata? Porque esses bilhões que deveriam ir para a saúde, presidente, que deveria ir para as saúdes, lá no Tocantins, em 2013, uma senhora de 32 anos deu entrada no hospital com uma pequena hanseníase. Foi lá cuidar a feridinha que hoje, graças a Deus, é simples, né? Se trata com muita facilidade a hanseníase. Ela pegou infecção no hospital. O hospital não tinha o antibiótico para essa senhora. O marido, então, foi numa defensoria pública para conseguir judicialmente. Conseguiu. 42 dias depois, ele estava com a liminar na mão para comprar esse antibiótico. Na hora que ele chegou no hospital, a mulher tinha acabado de morrer. Aí pergunta, de quem que é essa culpa? De quem é a culpa? Ou não tem culpa, a culpa é da mulher que morreu. De quem que é a culpa? Mas isso eu estou falando de milhares. Eu só dei um exemplinho só.
milhares de pessoas neste país. Mas de quem que é a culpa? É de quem morreu? É desse marido? É dessa família? É do secretário de saúde? É do médico? É do governador? Não, tem culpado nessa coisa. Evidentemente que tem culpado nisso aí. Mas, lamentavelmente, não acho os culpados. Mas eu vi uma reportagem esse final de semana que me chamou muita atenção. Senador Regufe, o diretor-presidente parece que da Gutierre, disse o seguinte: estamos pelados na rua. Vossa Excelência viu essa? Estamos pelados na rua, porque o Brasil mudou e nós não percebemos que o Brasil mudou. Ou seja, andava de casacos, andava de roupas milionárias, várias, terno por cima de ternos. Evidentemente que é figurativo o que eu estou colocando. E roubava o povo brasileiro, essa gangue de ladrão, esse bando de ladrão, roubava o povo brasileiro. Só que o Brasil agora mudou e eles não tinham visto. E agora esse moço então diz que está se sentindo pelado na rua. Eu nunca vi um exemplo tão perfeito como esse que ele disse. E eu me coloquei no lugar dele e realmente percebi que ele estava realmente pelado na rua. Mas não é só ele, senador Redu. Vou te passar, senador, com todo o prazer. Ataídes, me permite uma parte? Com todo o prazer. Senador Ataídes, uma coisa muito importante que Vossa Excelência fez nesse mandato foi ter protocolado aqui o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que é um projeto de iniciativa popular que teve a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, mas que a Câmara fica numa contagem infindável dessas medidas e tenta desfigurar o tempo todo essas medidas, chegando ao ponto de, no fim do ano passado, ter votado numa madrugada a desfiguração das 10 medidas contra a corrupção, trazendo um projeto aqui para o Senado, que nós conseguimos aqui, eu votei contra a urgência e outros também, e nós conseguimos que não tivesse a urgência nesse plenário para que não se votasse esse projeto desfigurado das 10 medidas contra a corrupção. Agora, Vossa Excelência protocolou as mesmas 10 medidas como um projeto seu. E nós poderíamos tocar esse projeto aqui, que eu acho que nós temos que avançar em projetos de iniciativa popular, nós temos que incrementar esse instrumento que é muito importante para a população. Eu tenho um projeto que permite que se possa ter projetos de iniciativa popular por assinatura eletrônica, para que a pessoa possa assinar um projeto de iniciativa popular sem sair de casa, no seu computador. E tem uma PEC aqui nessa casa que foi aprovada pela CCJ, que é a PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, eles passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias. Porque eu não posso acreditar que uma medida provisória oriunda do Poder Executivo tenha precedência no processo legislativo do que um projeto de iniciativa popular que teve assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, diretamente. Então, essa minha PEC, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias, foi aprovada na CCJ e está para ser pautada aqui no plenário. Então, eu queria também pedir aqui à mesa, ao presidente dessa casa, que pautasse essa PEC aqui no plenário. Ela vai dar ao projeto de iniciativa popular a importância que ele merece. Um projeto que teve assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros não pode ficar dormitando numa gaveta durante um tempo enorme. E, enquanto isso não é votado, eu queria dizer a Vossa Excelência que é importante tocar esse projeto que Vossa Excelência fez, que Vossa Excelência apresentou, trazendo as 10 medidas no projeto original das 10 medidas contra a corrupção,
que eu considero de suma importância nesse momento. Essa é a contribuição que o Poder Legislativo pode dar. Porque quem vai julgar é o Poder Judiciário, não é o Legislativo que tem que dizer quem é culpado ou quem é inocente, é o Poder Judiciário, que tem que agir no rigor da lei, dando espaço de defesa para todos, mas qualquer pessoa que tenha lesado o contribuinte, seja quem for, seja 1 centavo ou 1 milhão, a pessoa tem que ser punido, seja quem for, de que partido for. Agora, o Poder Legislativo pode dar sua contribuição. E quais são as contribuições? Uma, acabar com o foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, que foi o que eu falei aí nessa tribuna. Outra, melhorar o nosso sistema político, fazer uma reforma política, introduzir voto distrital, não é lista fechada, permitir candidaturas avulsas sem filiação partidária, proibir que uma pessoa se eleja para o legislativo e vá ocupar um cargo no executivo sem consultar o eleitor, proibir que parlamentares se reelejam indefinidamente, criar um limite máximo de 1 reeleição, conforme uma PEC que eu tenho aqui. Criar o voto facultativo, introduzir o voto facultativo. Claro que divergência é normal, faz parte da democracia, mas isso é o que eu acredito que a gente melhoraria o nosso sistema político. E também, na área de combate à corrupção, aprovar as 10 medidas contra a corrupção, de acordo com esse projeto de iniciativa popular, que teve a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros e que Vossa Excelência pegou as 10 medidas que estavam no projeto de iniciativa popular e protocolou aqui. Então, eu acho que esse projeto de Vossa Excelência, nós tínhamos que tocar aqui, nós tínhamos que defender que ele fosse votado. Que eu acho que isso vai ao interesse maior da sociedade brasileira, que é de uma política mais limpa, mais ética e mais transparente. Obrigado, amigo senador Rigoff. Eu vejo, senador, que agora chegou a hora de passar este país a limpo. E Vossa Excelência, desde o dia que chegou nesta casa, eu tenho percebido a sua bela atuação, e quando eu saio aqui nesse querido Distrito Federal e converso com as pessoas, Vossa Excelência é muito querido e muito respeitado. E eu já lhe disse isso algumas vezes. Senador Rigoff, presidente, agora chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Não dá mais. O povo brasileiro agora sim acordou, agora acordou. Agora é hora de separar o joio do trigo. Agora é hora de ver quem é honesto e quem é desonesto. Agora é hora de ver quem é responsável e quem é irresponsável. Agora é hora de ver qual é o político que entrou na política para servir ou ser servido. Senador Rigoff, eu entrei na política por indignação. Por indignação. Vossa Excelência deu essa abertura para que eu pudesse falar isso. Eu estou na política por indignação. Eu gostaria muito de estar cuidando dos meus negócios e da minha vida pessoal. Muito. Eu estou por indignação. E vou continuar. E tenho, inclusive, pretensões para 2018. Porque eu estou percebendo que agora o Brasil tem jeito, que agora nós podemos consertar tudo isto. Porque agora o povo brasileiro acordou. Mas só acordou também, senador Rigoff, depois que o PT mexeu no bolso deles. Enquanto não mexeu no bolso, estava tudo bem. Com as exceções, é claro. Mas quando agora mexeu no bolso do rico ao mais pobre, agora o bicho pegou para valer no Brasil afora. Como essas manifestações de ontem, fracas, mas deu recado em 2013, começou em 2013, não é? Então agora chegou a hora da gente passar esse país a limpo. E político como Vossa Excelência tem uma responsabilidade muito grande, como eu, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer a nossa parte, e nós estamos fazendo. Eu posso falar isso em nome de Vossa Excelência, porque eu sei da sua história, lá e aqui como colega. Nós temos que fazer a nossa parte. A luta é grande, não é mole, não é mole.
mas eu vejo que está muito próximo. A corrupção, ela tem um tripé, né? O corrupto, o corruptor e o corrompido. Vamos imaginar a Petrobras. Pegou primeiro o corrompido, Paulo Roberto Costa, Barusco, Cerveró e companhia. Primeiro pegou, então, os corrompidos. Os corrompidos entregou, então, os corruptores. As grandes empresas, que estavam bem vestidas, os seus presidentes bem vestidos, ternos caríssimos, mas agora estão, inclusive, nus, segundo esse diretor-presidente dessa grande empresa. Então, os corruptores foram para a cadeia. Agora, está faltando os corruptos. Está faltando os corruptos. Eles irão para a cadeia, porque se eles não forem para a cadeia, vai quebrar esse processo. A Operação Lava Jato vai para o lixo, se essa conta não fechar. Se essa conta não fechar, vai para o lixo. E o pior de tudo é que este corrupto pode estar dentro do Congresso Nacional. Esse corrupto pode estar dentro do Congresso Nacional. Esse corrupto pode ser os políticos. A parte podre da política pode ser. Vamos aguardar um pouco mais para ver. É claro que tem muita gente que está nessa operação que não tem culpa. Eu acredito nisso, sim. Muita gente que não tem culpa, mas não tem problema. Ele está pagando o preço, mas a justiça não vai os condenarem, melhor dizendo, espero eu. Aqueles que não têm culpa podem, inclusive, estar pagando por um preço caro por ser políticos. Mas esses serão inocentados, espero eu, que sejam inocentados. Agora, que os culpados têm que pagar o preço. E o preço é de acordo com o rigor da lei. Isto eu espero. Isto me faz, inclusive, permanecer na política, porque estar nesse negócio para fazer diferente, para ser o mesmo, não dava, senhor presidente. Senador Rigufe, a respeito das 10 medidas, me permite, quando nós recebemos o Ministério Público e outras diversas entidades, porque tem um apoiamento de mais 850 entidades no Brasil, não é só o Ministério Público Federal, não. Eu fui recepcioná-los no dia 29 de março de 2016. Eu e diversos deputados federais na Câmara Federal. Lá, então, ficou acertado com o deputado Mendes Tami, que ele daria entrada lá e eu daria entrada aqui no mesmo projeto. E que o projeto que andasse primeiro, o outro aguardava. No dia 30, então, ele deu entrada lá, eu dei entrada aqui, de março. Só que lá caminhou. Mas foi aquele desastre total. Desfigurou literalmente as 10 medidas e ainda empurrou o abuso de autoridade que quase me matou de susto aqui, não é? Pois bem, conforme bem Vossa Excelência colocou, eu fiz um requerimento de urgência de tramitação deste projeto. Vossa Excelência foi um dos primeiros a assinar o requerimento de pedido de urgência, tem quase 40 assinaturas. Dei entrada, protocolei aqui na mesa, falei com o presidente, falei de baixo, estamos aguardando que este requerimento seja aprovado, para que esse projeto das 10 medidas, que é o mesmo projeto, ele venha realmente andar aqui. Porque lá na Câmara, pelo que eu estou observando, contando essas 2 milhões, na época 2.177.000 assinaturas, eu acho que lá, primeiro, ele foi desfigurado, né? Eu acho que ele não vai sair. Eu espero também que a presidência dessa casa aprove esse projeto para que nós possamos debater e a gente, então, aprovar essas 10 medidas, que eu não tenho dúvida nenhuma que ela será uma porteira que nós vamos fechar, uma porteira da corrupção que nós vamos fechar neste país. É o que eu disse. Agora chegou o momento, igual, senador Rigufe,
Eu dei entrada essa semana também numa PEC, ou melhor, estou colhendo assinatura para uma PEC, que proíbe as indicações, os apadrinhamentos políticos em cargos técnicos nos seus estados. Isso também é uma beleza, viu? Essa história da carne fraca aí, já tá percebido e falado que tem indicações de um partido, né? Que tem participação de 2 partidos. Eu pergunto, será que nós fomos eleitos, senador Regufe? Eu vou lhe passar a palavra novamente, com todo prazer, a casa está tranquila, o presidente Thierry está aqui, sempre atuante. É bom que a gente bate esse papo, principalmente com Vossa Excelência. Será que o povo brasileiro, será que o estado do Tocantins e Brasília, será que nos elegeu para a gente indicar cargos técnicos por aí? Da FUNASA, do MAPA e outros? É para isso que nós estamos aqui nesse Congresso Nacional. Nós estamos aqui para criar leis boas para o povo brasileiro e fiscalizar o Executivo. Essa é a função do Parlamento. Quando eu vim para cá, porque eu cheguei rapidamente, o que é a função, as atribuições desse Congresso? Mas está tudo errado. O Legislativo está executando, presidente Gutierrez. O Legislativo está executando. A partir do momento que eu indico um cargo técnico, eu estou executando. Está executando, não é só esse carguinho técnico, não, está executando mesmo. O Executivo está legislando. Aqui não tem lei aprovada praticamente, senador Regufe. Tem um senador aqui que me disse, estou há 11 anos na casa, fui até presidente e só tive um projeto aprovado nessa casa. Ou seja, quem legisla é o Poder Executivo através das MPs. Isso está errado, uai. Isso é só no Brasil. Aqui é para criar leis para o povo e fiscalizar o Executivo. Ou seja, nós estamos executando, o Executivo está legislando, o Judiciário está legislando, nós estamos entrando no Judiciário. Uma verdadeira balbúrdia. Os 3 poderes que são autônomos e independentes entre si, eu que fiz um curso de Direito há 30 anos atrás, mas bagunçou tudo. Eu passo a palavra com todo prazer, senador Regufe. Senador Thaídes, primeiro agradecer ao senador Thierry, que está presidindo essa sessão nessa tarde de hoje, agradecer a benevolência do tempo e a generosidade do tempo com os oradores e com os aparteantes. Pode ficar a tarde toda que eu estou aqui para a gente cumprir nosso dever, senador. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado, senador Thierry. Senador Thaídes, primeiro, com relação ao que Vossa Excelência falou do projeto das 10 medidas contra a corrupção. Mais do que as 800 associações, o projeto teve assinatura diretamente de mais de 2 milhões de cidadãos brasileiros. E isso é importante ficar registrado, porque não pode simplesmente um projeto que tem assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros chegar no parlamento que representa a população e ficar parado. Então, isso para mim é algo inaceitável. Segundo, com relação ao que Vossa Excelência colocou do loteamento da máquina do Poder Executivo por indicações político-partidárias, indicações de parlamentares, eu considero que nós precisamos realmente primar pela qualificação técnica da pessoa que está ali. E esse modelo que está institucionalizado no Brasil é um modelo onde o Executivo oferece cargos para comprar, entre aspas, o Poder Legislativo, e o Legislativo indica cargos no Executivo, e às vezes parece que a grande missão de um mandato parlamentar é conseguir mais nacos do Estado para aquele mandato, em poder indicar mais pessoas. Eu fui deputado distrital, fui deputado federal e sou senador. Eu nunca tive uma pessoa indicada em governo nenhum, nem federal, nem local. Nunca tive.
justamente para poder ser um parlamentar independente, votar com a minha consciência e representar bem meus eleitores, analisando o mérito de cada proposição e se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a sociedade. Às vezes eu vejo, parece que a maior preocupação não é ver se aquele projeto vai beneficiar ou prejudicar a sociedade, é se aquele projeto vai agradar ou desagradar um governo. Se a pessoa está bem com o governo, ela quer agradar o governo. Se está mal com o governo, ela quer desagradar o governo. E a pessoa se esquece que tem algo mais importante do que o governo, que é a sociedade. Se eu não gostar de um governo, mas o projeto for bom para a sociedade, meu voto é sim. Essa é minha responsabilidade, é meu dever. Se um projeto for ruim para a sociedade, mesmo que seja um governo simpático, meu voto é não. Então, acho que o que eu quis fazer na política é tentar ser um parlamentar de verdade, independente, seguindo o papel que tem que ter um parlamentar, que é o que está na Constituição Federal, que diz que os poderes são independentes. E assim eu tenho agido na prática, não sou melhor do que ninguém, mas tenho agido na prática desde o primeiro dia do meu mandato como deputado distrital. E considero, senador Ataídes, que uma grande contribuição que nós daríamos seria proibir essas indicações políticas. Um poder não interferir no outro poder. Acabar também com essas indicações do Executivo para o Judiciário. Se os poderes fossem realmente independentes, um não interferisse, aí nós teríamos sim um equilíbrio entre os poderes e nós íamos cumprir o que é realmente esse modelo tripartite. Nós serviríamos, enquanto poderes, muito melhor ao contribuinte, muito melhor à sociedade. Hoje não, hoje é tudo um jogo político. A pessoa tem lá não sei quantos cargos, aí ela serve ao governo, não serve à sociedade, não serve ao contribuinte. Você vê pessoas que não têm qualificação técnica exercendo cargos que não deveriam estar exercendo. E quem é prejudicado com tudo isso? É o contribuinte. Em alguns casos, como nesse caso da carne fraca, isso fica mais sintomático, mais explícito. Mas há uma série de áreas da máquina do Estado onde isso acontece e não está explícito, porque não teve um problema dessa magnitude. Então, é isso que nós tínhamos que fazer. E eu tento, eu inclusive protocolei aqui um projeto que veda que parlamentares possam indicar pessoas no Executivo, justamente para que você tenha um poder legislativo independente, que é o que está na Constituição Federal. As pessoas falam, mas isso é romântico demais, isso é fora da realidade. Não, isso é o correto, e é o que eu tenho feito nos meus mandatos, tenho agido assim. Cada voto que eu dou é uma contribuição que eu dou para a sociedade. Cada votinho eu estou representando quem votou em mim. Não quer dizer que a pessoa vai concordar sempre comigo, mas o meu voto é um voto de consciência pensando na sociedade, no contribuinte. E só para encerrar essa parte, agradecendo a benevolência do senador Thieres na presidência, nós demos uma contribuição aqui enquanto Senado Federal no final do ano passado, quando nós derrotamos a urgência desse projeto desfigurado das 10 medidas que veio na Câmara. Verdade. É porque as pessoas só se lembram dos escândalos e do que acontece contra a sociedade. Mas a Câmara aprovou naquela madrugada um projeto desfigurado das 10 medidas. Esse projeto veio para o Senado, foi votado aqui, para ele ter urgência aqui e ser votado no mesmo dia, e eu e alguns outros senadores aqui nos levantamos contra isso, usamos esse microfone contra isso, votamos contra isso e derrotamos a urgência daquele projeto democraticamente aqui nessa casa. Na minha concepção, aquela tarde foi uma vitória da sociedade nessa casa e uma vitória do Senado Federal como instituição, não aceitando a urgência daquele projeto aprovado na Câmara. Então, é importante registrar isso, porque às vezes as pessoas se esquecem também das vitórias que nós tivemos aqui, que não é só o que a gente consegue fazer, mas é também o que a gente evita que se faça muitas vezes, democraticamente, fazendo debate. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que eu espero que esse projeto das 10 medidas seja votado
aqui nessa casa, que, aliás, eu acho que não é um desejo só meu, é um desejo dessas 2 milhões de pessoas que assinaram também esse projeto. Senador Regufe, ouvindo Vossa Excelência, eu estava então aqui comigo, fazendo aqui retroagindo às pessoas que me abordaram nesse Distrito Federal com relação à sua pessoa. Eu sou muito reservado e muito cauteloso, até porque já passei os 50, né? Para você falar, olha, senador, você é correto, você é honesto, eu sou muito medroso. Dificilmente eu faço isto. Mas fazendo aqui uma retrospectiva, eu sei, ouvindo as suas palavras, eu sei por que o brasiliense lhe quer bem e te deu mais de 2 milhões de votos nessa cidade. Nós precisamos de mais homens assim como Vossa Excelência. Eu espero e peço a Deus que você nunca mude esse caminho, que nós nunca mudamos o nosso caminho e o nosso objetivo. Senador Regufe, eu estava pensando o seguinte, logo quando eu entrei na política, você imagina o povo dar um mandato de senador por 8 anos, 8 anos, para um senador. Chegou aqui um punhado de jovens aqui agora na galeria, sejam bem-vindos. Eu estou falando sobre essa maldita dessa corrupção, do futuro dessa meninada, dessa garotada. Nós já passamos, eu já passei por aí. Eu vim de família muito pobre. Sem demagogia, eu sou empresário, eu estou aqui nessa tribuna sem demagogia. Eu estou aqui para fazer a minha parte, preocupado com o neto que eu tenho e filhos, e sonhando com um país melhor. Eu tenho um filho, Regufe, eu tenho 2 filhos. O mais novo tem 32 anos, foi nadador profissional, parou, veio ser sócio das nossas empresas. Mudou para a Alemanha. Agora eu tenho um outro que ficou comigo, que é o engenheiro civil, que é o meu sócio, que está tocando todos os nossos negócios. Semana passada ele disse, pai, eu estou pensando em ir embora do país. Eu estou pedindo a Deus e desequilibrei o dia que ele me disse isso. Nós não podemos deixar, senador Regufe, que esses jovens vão embora do nosso país. Nós não podemos mais perder cérebros. Nós não podemos mais perder cérebros. Mas essa maldita dessa corrupção, ela tem judiado do povo, desses jovens que não têm oportunidades, A oportunidade de começar o seu próprio negócio, que é muito difícil, a burocracia, a carga de impostos, etc. Se eu perguntar aqui quem é que está estudando para um concurso público, eu tenho certeza que muitos vão levantar o braço, apesar que são tão jovens, vão levantar o braço e dizer, estou estudando para um concurso público, não para ir para uma iniciativa privada, não para começar o seu negócio. Isso é muito triste no Brasil, muito triste. E são cérebros magníficos. Senador Regufe, eu disse que o brasiliense lhe preza muito, isso é verdadeiro. E a responsabilidade, senador Regufe, do povo brasileiro é muito grande. A culpa, eu tenho dito, a culpa não é só dos políticos, não. A culpa não é só dos corruptores, não. A culpa é de cada um de nós. Isso é fato. Não adianta correr isso. Mas eu nunca votei no PT. Não, não. Ok, tudo bem. Mas o que você fez para o PT não assumir o governo? O que você fez para tirar o PT do governo? Nada. Então você tem culpa, companheiro. Não é? Então isso é muito sério. Esse projeto do abuso de autoridade que Vossa Excelência colocou, senador Regufe, eu vim à tribuna naquela tardezinha, já ao anoitecer daquela quarta-feira, maluca, com aquele requerimento de urgência que foi botado em votação, mas o meu agora da 10 medidas até então não foi colocado, como também o pedido de urgência do foro privilegiado também não foi votado, mas aquele foi votado naquela tarde. Mas graças a Deus, eu vi essa tribuna desequilibrado, é bom que se diga, desequilibrado, e disse que se aquela coisa fosse aprovada naquele dia, presidente Gutierrez, não poderíamos sair à porta desse Senado Federal, que o povo ia quebrar tudo.
E graças a Deus nós tivemos êxito naquela tardezinha, naquele anoitecer, e derrubou aquele requerimento de urgência. Porque se passa o abuso de autoridade, Regufe, Lava Jato tinha acabado. Lava Jato tinha acabado. A Operação Lava Jato não existiria hoje. Eu quero debater o projeto de abuso de autoridade, viu, presidente? Eu topo discutir esse projeto. Agora, com calma, com muita prudência, com muita cautela, ouvindo o Poder Judiciário, o Ministério Público e etc, etc. Não é fazendo uma simples reunião, porque a coisa é de uma gravidade muito grande. O foro privilegiado, nós temos que acabar com esse troço. Tem que acabar com essa coisa. Olha essa informação, senador Regufe. 30 anos para cá, eu gosto muito de número, Vossa Excelência também é economista. Eu gosto muito de número, eu não sou economista, eu vim da contabilidade do direito tributário. Amo número. Esses 30 anos de foro privilegiado, mais de 500 processos. Desses 500 processos, só 16 foram julgados. Dos 500 processos, 16 foram julgados. Desses 16 julgados, só 8 estão cumprindo penas. Só 8 estão cumprindo pena no Brasil. Um terço desses 500 projetos, desses 500 processos, melhor dizendo, caducou, prescreveu. Mais de 150 processos desse junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso está errado. Agora chegou a hora de consertar tudo isso. Eu dei um exemplo muito chulo esses dias, mas eu vou repetir ele aqui. A corrupção no Brasil, presidente, virou um tumor, aquela coisa fedorenta, virou um tumor. E nós só vamos acabar com essa praga dessa corrupção no Brasil se a gente meter a faca nesse tumor, cortar ele, jogar toda essa coisa podre para fora, desinfetar com álcool, com detergente, com soda cáustica, e depois, então, fechar esse tumor, lamentavelmente chamado Brasil. Não tem outra saída. Mas eu estou vendo que a coisa está acontecendo. Um dia eu estive com o juiz Sérgio Moro, e eu disse a ele, falei, olha, eu não sei se ele se lembra, eu disse, olha, não esqueça que você não é o cara. Eu disse para o presidente Sérgio Moro, para o juiz, você não é o cara. Ele olhou, eu disse, olha, você é um enviado de Deus. Você é um enviado de Deus. E é um enviado de Deus mesmo. O cara, com todo respeito, é o nosso Senhor Deus. Mas as coisas estão acontecendo no Brasil, eu fico feliz. A respeito da indicação, das indicações de cargo técnico, eu cometi uma falha, porque lá no Tocantins nós temos um problema fundiário gravíssimo. Eu indiquei o presidente do INCRA, um moço que veio também da contabilidade, extremamente competente, está fazendo um trabalho extraordinário. Eu indiquei, e eu já disse aqui, que eu não deveria ter indicado. Então, esses cargos técnicos é uma porta para a corrupção e nós vamos fechar ela, senador Regufe. Nós temos que fazer isso. Essa sua PEC que você colocou aí, PEC 45, né, que esses projetos de iniciativa popular, hoje nós temos mais de 2,5 milhões de assinaturas desses 10 medidas. Então, esse projeto de iniciativa popular tem que ter um rito diferente. Eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência. Nós temos que aprovar esse projeto, porque não é simplesmente um projeto que eu acho que é bom para o país e chego e entro com ele aqui, como diversos que eu tenho aqui, como dezenas que eu tenho aqui. Não, esse não. Apesar de que nós estamos aqui porque o povo que nos colocou aqui disse, olha, faça a coisa direitinho, faça leis boas, proíbe coisas ruins. Mas eles fizeram mais agora, senador Regufe. Agora mandaram quase 3 milhões de assinaturas para cá e falou, olha, é isso que nós queremos. E digo mais, PEA, Pessoas Econômicas Ativas no Brasil, é 101 milhões de brasileiros.
101 milhões de brasileiros. Se a gente pegar 3 milhões de brasileiros desse PEA, dá o quê? 1% vai dar 2%, dá 3%, dá 3 ponto qualquer coisa por cento da população economicamente ativa. Aqui não tem assinatura de menino, não. São pessoas esclarecidas e pessoas economicamente ativas. Tem que ter realmente um rito diferenciado, e eu vou, então, a PEC 45, né, senador? PEC 45? 8, então eu já vou, então, imediatamente observar. PEC 8 de 2016. Excelente. Aqui dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular. Excelente, excelente. É só assim que nós vamos mudar o que está aí, senador Rigolfo. Então, as 10 medidas, as indicações, essa história de foro privilegiado. Quem tem que ter foro privilegiado, Rigolfo? Eu venho da pobreza. Eu mexo com construção civil, com edificação de prédios. Um servente de pedreiro, lá no Tocantins, hoje quem está à frente é meu filho, eu espero que ele continue, ganha R$ 1.200 para trabalhar 8 horas num sol de 45 graus. R$ 1.200. Mas você é patrão, por que você não paga 3? Não, porque eu não posso pagar 3. É 1.200 mesmo. Lamentavelmente é 1.200. Esse merece um foro privilegiado. Esse merece. Nós não merecemos foro privilegiado. Que história é essa de foro privilegiado? Isso é para país de quinto mundo. Isso é coisa para Venezuela. Isso é coisa para Espanha, que graças a Deus a Espanha está saindo dessa. Isso é coisa para Brasil. Mas nós vamos conseguir mudar esse quadro, e eu espero muito em breve. Encerro, senhor presidente. Eu não vim a essa tribuna, repito, eu imaginei que o senador Álvaro voltaria, né? E aí ocupei essa tribuna para aguardar o lugar dele. E falei, então, sobre o caso da prisão domiciliar da esposa do ex-governador Sérgio Cabral. Um assunto que eu repito, não é meu essa área penal. Agora, o Superior Tribunal de Justiça do nosso país vai ter que deixar todas essas senhoras hoje, pobres, miseráveis, mães, que ganhou neném dentro da cadeia, vai ter que liberar todas elas também para elas cumprirem pena em casa. Eles vão ter que fazer. Por que que o rico, inclusive um rico desonesto, por que que ela tem esse benefício, senhor presidente? E essa coitada dessa mulher, que cometeu também crime, mas crime pequenos, hoje teve que ganhar nenê, algemada, amamenta com as algemas e não tem um absorvente para usar dentro da cadeia. Também o Supremo Tribunal Federal vai ter que soltar muitos Brunos, Brasil afora. Muitos Brunos, Brasil afora. Decisões judiciais. Então, a nossa Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, os nossos superiores tribunais, têm que ter muito cuidado, porque a coisa é muito grave. E nós estamos aqui e nós temos que fiscalizar isso, nós temos que cobrar, porque nós estamos aqui representando o povo. Por isso é que eu estou tocando um assunto que não me diz muito a respeito, que é a área penal. Mas a coisa é tão esdrúxula, tão absurda, que não tem como não falar sobre um assunto deste. Outra coisa interessante, senhor presidente, aproveitando só para encerrar, um bando de ladrão quebrou esse país fora a fora. Tem políticos honestos no Brasil? Muitos, muitos. Eu, inclusive, sou político e sou honesto. E muitos outros políticos. Mas quebraram esses estados Brasil afora. Quebraram os estados, roubaram, mas roubaram tudo que podia roubar e mais um pouco. Repito, o caso do Rio de Janeiro. Achou nas contas daqueles 2 laranja do ex-presidente
algo em torno de 400 e poucos milhões de reais. Se fosse 4 milhões, mas 400 milhões de reais, meu senhor, que barbaridade, que rio de dinheiro. Quantas pessoas naquele Rio de Janeiro não morreu nas filas dos hospitais? Não morreu na rua porque não tinha segurança? Não morreram porque não tinha leitos hospitalares? Porque esse dinheiro tinha sido roubado. Eu espero que a União, eu espero que o presidente não venha socorrer esses estados como aí está a dizer. Ah, o Rio, nós já botamos 2,9 bilhões, ok. Na época da Olimpíada, roubaram tantos bilhões, vamos chegar lá e vamos botar mais outros bilhões lá dentro para socorrer o Estado. Vamos botar mais uns bilhões lá no Tocantins para socorrer o Estado. Enquanto tiver ladrões, incompetente e irresponsável, não adianta botar o dinheiro. Não adianta. Tem que penalizar esses maus políticos, esses maus gestores. Isso é que tem que ser feito no Brasil. E o povo de cada estado que elegeu essas pessoas desonestas tem que pagar o preço também. Agora, o povo brasileiro vai pagar pelo estrago, pelo rombo que esse governador, esse ex-governador fez no Rio de Janeiro. Por que que o povo do meu estado, do Tocantins, tem que pagar a conta dos malfeitores do Rio de Janeiro? A minha pergunta é essa. Por quê? Por que que eles têm? Então, é o seguinte, elegeu, então o povo do Tocantins. Então, o povo do Tocantins paga porque você elegeu. Foi você que elegeu? Foi. Então, paga. Pronto, acabou. Eu espero, estou terminando, senhor presidente, eu espero que a União não bota o povo brasileiro como um todo para pagar a conta destes malfeitores. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado mesmo pela sua tolerância essa tarde de segunda-feira. É bom que a gente... E aproveitei aqui para dar uma descarregada, sabe, presidente? Porque às vezes a indignação vai tomando conta de uma forma tamanha que se a gente não vir e não jogar isso para fora, faz mal. Muito mal, né? Mas nós temos bons políticos. E o povo já sabe quem são os bons e quem são os maus políticos. O povo sabe, né? Eu espero que em 2018, lá no Tocantins, dos 139 prefeitos, só 35 foram reeleitos. Teve gente boa que não foi reeleita também, muita gente boa. Mas o povo queria mudança. Isso foi Brasil afora. Dos 139, 105 são novatos. Jovens, advogados, médicos. Então, está havendo uma transformação muito grande neste país. Porque, eu repito, o povo agora acordou. Graças a Deus. Muito obrigado, senhor presidente.